Continuando, então, a aula aqui de semiótica, uma introdução à semiótica, estamos revendo o material da aula passada, discutindo novamente o signo, né, segundo a visão do Peirce, tá? Então, nós temos, nesse desenho, né, a tríade tríade semiótica do Peirce, tá? Então, representa também o que em outros autores é entendido como sendo o signo, né? Para o Peirce, tudo isso é tríade, é o signo, né? É aquilo que gera, né, na mente da pessoa, do intérprete, né, esse mesmo objeto aqui na mente, tá? É uma abstração daquele objeto. Então, o que é o representamen, né? Representamen, né, é aquilo que consegue gerar na mente, né, do intérprete, né, esse objeto equivalente ao objeto, né, a abstração equivalente ao objeto na mente da pessoa, tá bom? Então, esse é o papel do representamen. Então, aqui tem um exemplo. Opa, desculpem. Aqui nós temos um exemplo, né, opa, eu não estou conseguindo achar o mouse. Ah, tá aqui. Um exemplo onde você tem várias formas de representar uma casa, né? O objeto é a casa mesmo, tá? Então, isso aqui são as várias representações, tá? Aqui é um esquema, aqui uma foto, tá? E ambos representantes conseguem gerar, né, um interpretante, que é uma casa, né, na mente do intérprete, tá? Então, o intérprete é o sujeito, né? Não necessariamente humano, tá? A gente viu que animais, de maneira geral, né, conseguem ter, né, conseguem processar, né, tem um processo de semiose, né? Tá? Então, isso aqui já é tríade. Outras comparações, outros tríades, né? Para o Aristóteles, ele trabalhava mais com palavras também, né? Palavras escritas, né? Palavras faladas, né? Para ele eram coisas diferentes. Tá? São símbolos de efeitos, pensamentos, né? Efeitos mentais, né? Tá? E tem as coisas aqui serem significados. Tá? Então é muito parecido com a tríade do Peirce, né? Só que aqui ele sempre refere-se a palavras. Tá? O Peirce tem um universo de signos muito maior, né? No Saussure, né, Saussure, desculpe, e outros autores, né, que trabalham com linguística, no fundo é a origem da semiótica, né? Até antes mesmo do Peirce, né? A essência do processo da semiótica era discutida entre os linguistas. Tá? No Saussure, aqui, né? O significante, na verdade, são as palavras, tá? O significado são as palavras. Então, todo o signo ele classifica apenas como esse processo aqui e abstrai a coisa, inclusive, né? Tá? Mas ele já se preocupava realmente com a ideia de surgir alguma coisa na mente das pessoas. Bom, vamos avançar. Discutimos na aula passada também as categorias fenomenológicas, né? Nós vimos as ideias da primeiridade, secundidade e terceiridade. Então, a primeiridade são os conceitos, as ideias, que aquele primeiro, né? Que ele existe por si mesmo e que independe de qualquer outros conceitos, tá? Então, são as ideias originais, na verdade, né? Então, por exemplo, a qualidade, a propriedade do azul, né? Tá? Isso é uma primeiridade, é um conceito, uma ideia, né? Ela existe por si mesma, tá? Normalmente tem alguma origem, né? Sensação, sentimento, alguma coisa assim, original, né? É uma coisa primária, tá?
A secundidade é uma manifestação, uma implementação dessa primeridade, tá? Então, aqui tem um exemplo, né? Se o azul é primeridade, uma secundidade é a implementação, né? A instanciação. Acho que a palavra melhor é instanciação, né? Que é muito utilizado. Bom, na computação também utiliza muito. Na programação orientada a objetos, você tem uma classe objeto, né? É uma lógica, uma estrutura chamada objeto, pode ser um programa, pode ser um dado, né? E ele pode ser instanciado, ou seja, aquilo é uma classe e você pode criar, né, coisas concretas, objetos concretos, instanciar coisas concretas a partir dessa mesma classe. Então, seria tipo uma classe carro, e a partir dessa classe carro, você criar o carro 1, carro 2, carro 3, né? São instâncias, são manifestações da classe carro, né, em diversas realidades, diversos objetos reais, né, instanciados, né, claramente como sendo é uma manifestação, né, da classe carro em vários objetos concretos, tá? Então, essa mesma ideia aqui, a secundidade é uma manifestação, uma implementação dessa primeira impressão, dessa primeridade, tá? Então, é por isso chamado de secundidade, tá? E a terceiridade, ele é uma interpretação, né? Quer dizer, são ideias que vêm de categorização, de generalização, né, dessas ideias, tá? Então, no caso da secundidade, foi dado exemplo aqui do céu, né? É este azul neste momento, não a ideia abstrata de azul, tá? Então, é o azul de um céu num dado momento lugar. Então, é esse céu, né, que está gerando esse azul de uma forma concreta. Então, é uma instanciação imediata mesmo, né? Então, um conceito de carro, né, a abstração, uma primeridade de carro, você instancia, né, em um carro concreto, naquele carro que está lá na sua frente de maneira geral, né? Então, esse é uma secundidade, tá? O que é uma terceiridade? Já é um caráter generalização, tá? É uma regra. Então, por exemplo, todo azul, né? Todo céu é azul, né? Todo céu é azul, independente da instanciação, né? Você consegue generalizar uma regra geral de que existe uma regra onde todo o céu é azul, tá? Então, essa regra é uma terceiridade. Você está generalizando, né, uma coisa específica, tá bom? É um pouquinho difícil, não? O que vocês acharam? Né? São categorias, né, como se diz, de conexão de pensamento, né? É muito subjetivo, tá certo? Tá? Mas é uma sistematização dessa subjetividade, né? Tá? Então, por que isso é relevante no caso, né, da semiótica? Tá? Porque semiótica, na essência, é você lidar, né? Você tem a realidade, você está lidando com essa realidade de uma forma abstrata, né? Porque seres pensantes fazem isso, né? Pega uma coisa real, você lida com ela de uma forma abstrata na mente, né? Na nossa mente, tá? Então, esse processo mental, né? A organização desse processo mental tem uma relação direta com os símbolos, né? E seus significados. Por que nós abstraímos? Por que nós criamos os símbolos? Nós criamos símbolos inicialmente para representar, né, aquele objeto de uma forma registrável, né, numa forma de dados, né, numa forma que a gente consiga codificá-la, né. Mas uma vez codificada, né, a gente começou a trabalhar com as ideias, relacionando essas ideias, né, mentalmente, tá. Então, e aí que vem a força, a força da semiótica do próprio Peirce, né. Ele fala que esses relacionamentos, esses encadeamentos, né, através dessas relações, primeridade, secundidade e terceiridade, é que geram todo o pensamento, toda a lógica, né, e todo o raciocínio humano. Tá?
Então, é uma coisa muito forte, na verdade, tá? Então, essas cadeias de pensamento, a partir desse encadeamento, dessa abstração, né, que nós fazemos, é que gera todo o conhecimento, toda a criatividade humana, né? Então, é uma forma de você encarar como essas ideias poderiam ser formalizadas, poderiam ser encadeadas, tá? Então, é um trabalho muito importante do Peirce, tá? Então, esse é um exemplo, né, de encadeamento de pensamentos. Você pode agrupar essas terceiridades, né, tá? Encadeá-los e formá-lo um único, né, um outro, outra terceiridade aqui, a partir dessa junção, no fundo é uma categorização, né? Ou então essa primeiridade e secundidade, você pode acabar gerando uma outra primeiridade, tá? Então, são exemplos de uso, né, desses fenômenos. É muito complexo, na verdade, tá? Bom, a partir dali, ele chega, né, nessa, a partir dessas categorias de fenomenológicas, né, ele cria essa hierarquia, né, entre os signos. Acaba surgindo, né, porque, claro, se você está juntando, né, a partir de uma primeiridade, juntando outros elementos, né, secundidades, para gerar outros pensamentos, né, outros símbolos, né, signos, né, que se transforma numa primeiridade, e no fundo é todo um processo onde você começa a poder hierarquizar, né, esses signos, tá? Então, o motivo pelo qual ele chamou isso aqui de signo, né, tá? Para fazer essa hierarquia, tá? Então, vamos ver se eu consigo dar algum exemplo aqui. Bom, acho que é mais fácil usar o céu mesmo, né? Então, você tem, por exemplo, aqui o céu, né? Você tem o céu azul, um céu azul específico, né? Que gera na mente da pessoa o azul, tá? Então, você vê o céu, o azul, né? O céu azul naquele instante e gera um interpretante azul, né? Então, esse processo de gerar o céu azul, conceito azul, né, ele passa a ser um signo por si só. Tá? O próprio azul passa a ser passa a existir como um signo nesse instante, tá? E que pode ser utilizado de uma outra forma em outros objetos, tá? Ou pode ser criado, né, um outro processo onde o azul pode ser instanciado em algum outro objeto azul, sei lá, um carro azul, por exemplo, que passa e você associa esse carro azul à cor azul, né? Bom, então, é, é uma relação, um encadeamento, né? Um signo criando outro signo, né? E você começa a associar esses signos de uma forma indireta. Você vê muito isso no português. A gente usa uma figura de linguagem, metáfora, por exemplo, né? Aquela pessoa é forte como um touro, né? O que é? O que vem a ser isso? É uma metáfora que você está usando, né? Usando esses encadeamentos, né? Hierarquizações de signos. Tudo bem? Eu não sei se ficou um pouco claro, né? Mas da mesma forma da cor azul, você consegue associar a partir do céu, aquele carro tem um azul do céu, né? A cor daquele carro é azul do céu. Então você tem um encadeamento, uma hierarquização, né, de signos, né, fazendo associações para trazer as imagens, né, do interpretante da cor aqui. Tá? Então você pergunta que cor que é aquilo, né? É o azul, mas é o azul do céu, né? Tudo bem? Alguma dúvida? Tá bom. Sem dúvidas por enquanto, né? Então, as cadeias de pensamento, né, é processo já denominado semiose. Peirce propõe que a semiose é infinita. Bom, de fato é, né? Então, a partir dos elementos primários, você pode ter uma questão de combinação, né? As combinações crescem fatorialmente, né? Então é quase infinita mesmo, né? Então,
qual o problema? Quer dizer, a abrangência é tão grande, né, que ele fala que basicamente todos os processos físicos, né, isso é uma coisa interessante. Inclusive, processos físicos são interpretados como fosse semiose, quer dizer, a gravidade, todo o fenômeno físico que nós conhecemos, eles só existem porque são interpretados pela semiose. Essa é uma coisa muito interessante, né? Então, eles só existem, a gravidade só existe porque existe a semiose. Isso já é uma coisa muito maluca, né? Tá? Então, mas não deixa de ser razão interessante. Bem Matrix, né? Bem a ideia de que o que nós sentimos, o que nós é que determina o que é a física das coisas. É bem filosófico mesmo, né? Certo? Se nós não tivéssemos a capacidade semiótica, não perceberíamos o fenômeno e ele deixaria de existir também. Tá? É realmente uma discussão filosófica. Mas vamos ficar por aqui, gente, senão ficamos discutindo isso e não tem fim. Bom, bom, voltando, né, no Peirce aqui, tá? Então, vamos aplicar essa fenomenologia do Peirce, né, de uma forma mais prática em cima, né, da tricotomia do Peirce, tá? Então, esse é o processo, né, o signo do Peirce, tá? Então, nós temos aqui, o objeto, o representante, né, e o interpretante, ok? Então, esse é o signo, é a base da semiótica. Em cima disso, temos a fenomenologia do Peirce, tá? Que é do pensamento. Tá? Então, vamos aplicar essa relação de fenomenologia em cima, né, dos signos aqui. Tá? Então, cada relação pode ser uma primeiridade, secundidade e terceiridade. Tá? Então, já vimos isso, né, na fenomenologia. Então, vamos ver. Então, nós temos três em relação consigo mesmo e três em relação do relacionamento entre o próximo, né? Então, o objeto tem três, primeiridade, secundidade e terceiridade. Representante também tem três, primeiridade, secundidade e terceiridade. O interpretante também tem três, né? A primeiridade, secundidade ou terceiridade. E as relações também, do representante com o objeto, essa relação também tem três, né? Aqui também tem três e aqui tem três. Ou seja, se você aplica tudo isso aqui, dá 3 vezes 3 vezes daqui dá 9, mais 9. Dá 18, né? Não bateu a conta. Eu vi uma vez que dava 27, mas deixei para lá. Não vamos entrar no mérito dessas discussões, já está muito subjetivo demais. O Washington está perguntando se podemos dizer que as redes de Petri representam isso? Redes de Petri, eu acho que não, né? Tá. A rede Petri, ele é uma rede onde você tem uma representação de uma. Bom, normalmente é um token que anda, né, nas bolinhas, né, e aí vai avançando nessas relações. Aqui no caso é realmente a discussão da relação entre o objeto, representante e o interpretante, né? E essas relações de fenomenologia têm a ver com esse nível de abstrações. Fica difícil, a Petri é uma coisa mais concreta, tá bom? Bom, é muito usado em protocolo de comunicação. Se vocês trabalharem, é bom. Não sei se no curso, na disciplina seguinte, né, vocês vão ver isso. Não, não chega a usar Petri, não. É bom para fenômenos paralelos também. É muito utilizado essa rede de Petri. Bom, a Jéssica fez a conta 3 vezes 3 vezes 3. Bom, não sei. Bom, vamos voltar para cá. Não tenho certeza desses números, mas não importa muito, porque é o seguinte: a gente vai trabalhar só com 6 categorias no fim das contas, tá? Que é o que interessa, são os mais famosos, né, do Peirce, tá? Existem discussões dessa primeiridade, segundidade e terceiridade para cada um desses elementos que a gente discutiu, mas a gente vai concentrar, né, em apenas três. Os três envolvendo o representante, tá?
e os 3 envolvendo a relação entre representamen e objeto. Tá? No total, 6. Só os que estão sendo envolvidos aqui. Tá? Aqui é o pessoal que trabalha mais com os pensamentos, né? É o Percy mais pesado aqui, né? Que é nível de pós-graduação, o pessoal que discute Percy até hoje. Não vamos chegar nesse nível, apenas, né, a ideia foi mostrar uma coisa mais básica. O que eu quero também discutir na semiótica é mostrar algumas dimensões práticas da semiose, porque não adianta ficar só na teoria, né? Eu gosto realmente de relacionar com a parte prática, principalmente numa instância mais básica como essa aqui, né? Como essa disciplina, que talvez olhando tudo. Querer dar a semiótica e querer dar Peirce em 2 aulas, quer dizer, numa semana, na verdade, né? Tem 2 aulas, tá? Seria querer muito, na verdade, tá? Então não tem essas pretensões. Vamos ver o aspecto prático, que acho que é muito mais interessante. E vocês vão ver o impacto, né? Que é isso. Bom, rapidamente, nós temos aqui a C6, né? Envolvendo o representamen. Relação do representamen consigo mesmo, tá? Então, isso aqui, né? Representamen consigo mesmo, tá? Então, foi chamado de qualisigno, sinsigno e legisigno. Isso aqui é uma primeridade, qualisigno é uma primeridade, isso aqui é uma secundidade e aqui é uma terceiridade. E aqui, a gente vai ver todos eles em detalhes, tá? A relação do representamen com o objeto. Tá? Então, ele pode ser um ícone, um índice ou um símbolo. Aqui está usando novamente a palavra símbolo, mas num contexto diferente. Isso é um dos problemas, né? Nós temos esses problemas. Às vezes você tem uma palavra que significa várias coisas em vários contextos. A gente precisa tomar cuidado, né, com isso. Tá? Falta mais palavras, né? Tá? Então vamos ver. Vamos ver os 3 primeiros aqui, né? Do paresigno, sinsigno e legisigno. Qualisigno é uma primeridade, né? Qualidade pura que é um signo. Tá? Não representa nenhum objeto, não tem secundidade, não pode atuar como um signo, a não ser que se materialize, mas nesse caso não é mais qualisigno. Tá? Também é uma primeridade. É o caso, por exemplo, né, do vermelho, qualidade de ser vermelho, ou do azul, né? Que está discutindo o azul. A ideia de vermelho, antes de que a ideia leve alguma associação concreta. Né? Acho que não é da sua geração, da geração de vocês, tem um filme, né? Que é uma cena onde você tem uma tela completamente vermelha, né? Até o momento que o espectador faça alguma outra associação a partir do vermelho, né? Ele é apenas o paresigno de vermelho, tá bom? Então, eventualmente, o próprio diretor, né? Provavelmente está usando o vermelho para que você possa associar o vermelho com alguma imagem mental que você tenha, né? Então, se é um filme de terror, você já até imagina, né, o que significa esse vermelho, tá? Mas vermelho pode significar coisas diferentes, né? Imagine, vocês estão no primeiro ano, talvez tenha já a oportunidade de ter ido, não é a turma completamente do, da pandemia, né? Então, se vocês foram, né, para o UFABC, vocês viram que tem lá em Santo André tem um piso vermelho, né? Tá certo? Não sei se o vermelho, quando você associa a escola, você vê, né? É completamente na pandemia. Então, vocês não viram o piso vermelho, né? Lá da UFABC? Bom, deve ter ido, né? Na matrícula, né? Então, muitos associam vermelho à universidade, à UFABC, né? Naquele piso vermelho. Até aqui conhecida como piso vermelho. Então, é uma coisa, né? É um conceito que existe, é um qualisigno, né? Então, é a primeridade mesmo, né? São coisas primárias, né? Que ele não representa nenhum objeto, né? Não é uma coisa que em princípio, não está associado, né? Pode ser associado, mas não está associado. É uma ideia que não está associada a nenhum objeto, não pode atuar como um signo, né? A não ser que se materialize, né? Tudo bem, ele se torna signo quando ele é instanciado, tá?
Então, mas no instante que você instancia, ele deixa de ser um polissigno, né? Ele passa a ser um sim-signo. Isso aqui, ó, nessa quantidade. Um representante que existe de verdade, né? Uma instância do legissigno, né? Não, ou uma implementação do polissigno, tá? Tá certo. É uma coisa polissigno, né? Que é a implementação desse cara aqui, ou uma instância, né? Uma execução de uma regra. Tinta vermelha concreta em um lugar, tempo concreto, né? Então, o piso vermelho, na verdade, né, ele é um sim signo. O sim signo é fácil de entender, uma coisa concreta, material, decorrente da aplicação, né, do sim do qualisigno diretamente, né? Qualidade, né? Qualisigno aplicado diretamente num objeto, tá? Agora, o legissigno é uma coisa mais genérica, é uma convenção, é uma regra, né? É, então, por exemplo, o próprio objeto, a própria língua falada, é uma regra, né? Uma regra tem a sintaxe, a semântica, então, um conjunto de regra. Então, o sistema de escrita, né? O sistema falado, né? A palavra, ele é um legissigno, é uma convenção, foi convencionado dessa forma, né? Que tem essas características e portanto, dessas regras. Então, isso é uma terceirizada, uma generalização, né? E você pode aplicar essa regra para escrever uma palavra. Por exemplo, escrever a palavra vermelho. Nesse instante que você escreveu a palavra vermelho, você tem passa a ser um sim signo, na verdade, né? Você passa a ter uma manifestação, né, dessa regra, tá? Então, cada palavra com uma regra é um legissigno, né? Mas cada emissão falada ou escrita da palavra, né, é um sim signo, quer dizer, uma secundidade. Bom, então não é um objeto concreto, mas um tipo, né? É uma classe, uma categorização. Envolve arbitrariedade e liberdade, né? É uma convenção, tá? Então, é uma parte criativa, não tem vínculo com a coisa real, tá? É diferente da primeiridade. A primeiridade tem uma relação com alguma coisa, não digo real, mas é uma coisa original, né? Então, tinta vermelha representa perigo, por exemplo, isso é uma convenção, né? Certo? Conceitos selecionados com significado e significação. Acho que não sei se vai dar tempo, mas tem uma coisa, uma discussão sobre o que vem a ser universal, né? É uma área da filosofia, né, que se discutiu na época, né? Se discutiu na época, principalmente medieval, foi o primeiro movimento da discussão de conceitos, né? E a discussão se universais existiam ou não, efetivamente. O que venceu o universal? É, por exemplo, tudo que é azul, né, no caso, tudo que é azul. Será que esse azul existe porque existem os objetos ou o azul existe efetivamente como um universal, né? Essa é a discussão, tá? É a discussão sobre realmente o significado, né, e a primeiridade das coisas, né? Ele existe porque você criou uma palavra para isso, ou se ele existe porque efetivamente existe esse conceito no universo, né? Ele é uma coisa real, tá? É uma coisa de filósofo mesmo, né? Então, sem entrar em coisas muito abstratas, eu estou mantendo as ideias no nível mais concreto, né? Como o azul, como qualquer outra propriedade, dureza, né? É, que é compartilhada com diversos objetos. Então, são propriedades que vários objetos possuem, né? Você conceituou o que é uma dureza, o que é uma cor, né? Você conceituou esses elementos nesses objetos e no instante que você conceitua, ele passa a existir por si só ou eles necessitam de uma manifestação. Existe um universo que esses conceitos existem por si só, né? E não precisa de nenhum objeto para você ter. É possível criar um universo abstrato só com esses conceitos, sem essa manifestação física, né? Essa são as ideias
interessantes, né, muito básicas na filosofia, porque a partir dessas ideias, desses conceitos, você pode construir outros conceitos, né, criar uma cadeia de conceitos, criar uma cadeia de pensamentos, né, como o próprio Peirce imaginou naqueles processos fenomenológicos, tá? Então, ela bom, é muita discussão, na verdade, né, e é tipicamente filosófica, né? Você não consegue resolver de uma forma clara essa discussão da existência das coisas. O que é existir, no fim das contas, né? Tá? Então, para quem... Não sei se vocês estão tendo bases epistemológicas, né? Acho que sim. Mas, em todo caso, são disciplinas... Ainda não, né? Bom, são oportunidades, né? A gente trabalha muito com filosofia, porque a filosofia pega em diversas áreas do conhecimento, tá? Ela não é trivial, é muito abstrato, na verdade, trabalha muito a cabeça e pode cansar também, né? Tá? Mas é importante vocês entenderem, vocês vão ver que a gente faz uma aplicação prática da filosofia, né? Entender como ele pode ser aplicada na prática, tá? Esses conceitos todos. No mundo cada vez mais virtual, onde você tem impacto da virtualidade na vida real, essas discussões filosóficas voltam a ser relevantes, incrível que possa parecer, né? Então, o que é concreto, o que não é concreto, você consegue trabalhar com valores de uma forma abstrata ou não concreta, né? Outro dia vi uma reportagem sobre obras de arte completamente digitais, né? Por ser digitais, você consegue reproduzi-lo 100%, com a fidelidade 100%, e, no entanto, tinha gente comprando essas obras, né? Comprando essas obras, mas eles não tinham exclusividade, porque não existe a ideia de original, né, no produto digital. Né? Existe uma origem, na verdade, né? Mas a partir dali você faz diversos originais. Então, que sentido você tem, né? Ah, gostou da matéria, né, Vinícius? Muito bom. O que sentido tem em você comprar uma obra digital, né? Quando você não está nem instanciando ela num quadro físico, né? Você só tem os bits, né? E a pessoa vende e manda o arquivo, né? Tá certo? Quer dizer, qualquer um pode ter esses arquivos. Que sentido tem esse envio se você nem controla, né? É diferente do Amazon vendendo o livro e-book, né? Ele controla, por exemplo, quem está acessando e quanto tempo tem, essas coisas todas, né? Mas aí o que foi associado a ele? Foi associado né, um blockchain, né? Um processo típico, né, de valor, é o Bitcoin baseado no blockchain, onde você consegue dizer, né, quer dizer, o criador original fez esse registro, né, criou um token, criou uma marcação dizendo que aquilo lá, eu sou o criador, então eu consigo fazer isso, eu estou registrando isso no blockchain, então é como se você tivesse criado uma nota, né, um cartório digital, uma nota dizendo, isso aqui é o meu produto, né, você pode tirar N cópias daquilo lá, mas está lá registrado, qualquer um pode checar que aquilo lá, né, no cartório digital, que aquilo lá o original, é o meu produto, né? Que aí foi a pessoa que criou originalmente esse produto. Então, o que está sendo vendido é esse token, quer dizer, um marcador digital dentro do blockchain, tá? E valores absurdos, que chegam a alguns milhões, né, nos produtos virtuais. Então, vem no mundo real essa discussão de coisas abstratas, né? Coisas, o que é o valor das coisas, o que principalmente moral e ética nesses tempos, né? Então, todos esses elementos voltam a ser discutidos numa nova... na verdade, as coisas abstratas já tinham sido discutidas, estavam sendo discutidas há muito tempo, né? Mas voltam a se tornar muito relevantes, e principalmente no dia a dia. Né? Antigamente, a discussão de filósofo era uma discussão de filósofos, né? Quer dizer, normalmente as pessoas não davam muita atenção porque não tinham impacto no nosso dia a dia. Agora essas discussões passam a ter mais impacto, né,
por estarmos num mundo mais virtual, possam ter mais impacto, né, essas discussões mais abstratas, tá? É muito interessante, acho que é bom prestar atenção nessas disciplinas de filosofia, viu, gente? Bom, então, discutimos, então, o representamen, né, que é uma abstração, né, que é um signo. Lembra, representamen, o nome antigo do representamen era o signo, né? Então, era um símbolo, né, que ele possui, então, essas características. Pode ser qualisigno, sim signo, né, ou lege signo. Tá? São símbolos, são representaments que têm, né, primeiridade, secundidade e terceiridade. Tudo bem? Então, isso é o símbolo por si só, tá? Então, agora vamos ver uma relação mais interessante, que é a relação entre o símbolo e o objeto, né? Então, é a relação mais semântica direta, né? Tá? É o objeto e aquilo que está sendo representado, tá? Então, nós temos também três fenômenos aqui, né? Tá? É a relação do representamen com o objeto. Bom, então, digamos que a mais importante e a mais utilizada, né? Pergunta fundamental, né? Por que este representamen representa este objeto? Tá? Pergunta da principalmente semiótica, né? Tá? Então, é a parte semântica, né? Da semiótica, tá? Claro, a parte pragmática da semiótica é relevante também, né? Que envolve a existência, né, do interpretante, né, na mente das pessoas, discussão desses interpretantes, né? Mas por que esse representamen representa esse objeto, né? Porque são semelhantes por si mesmos, porque são relacionados ou por convenção, né? Ou uma combinação dos três anteriores. Tá? Então, algumas respostas você já sabem, né? Então, uma primeridade seria o ícone, tá? E é isso aqui, né? Tá? É, é um representamen onde você tem uma relação direta com a coisa representada, né? Tá bom? Opa, permitir. Tá? Então, né, o ícone é o signo que apresenta semelhança com o objeto, né? Então, representa o objeto devido às suas próprias qualidades, uma primeiridade, tá? É uma imagem que mantém com o determinado objeto uma relação de semelhança ou propriedade. Tá? A abstração de algo que é do nosso conhecimento e apresenta pelo menos um traço em comum com o objeto representado. Tá? Então, o que é um ícone? Né? É uma coisa semelhante, você visualmente é semelhante, ou, sei lá, auditivo, ou de alguma forma é muito semelhante ao objeto que você quer representar. Tá? Então, uma fotografia basicamente é um ícone. Né? Os ícones são rapidamente decodificados. Normalmente, eles não precisam de grande repertório para decodificação. Ícone, né? Semelhança não é necessariamente uma foto ou desenho. Um diagrama pode ser um ícone, tá certo? A relação entre as partes. Metáfora é um ícone. Acho que eu usei isso aqui, ó. Fulano é um touro, né? Tá? Então, isso é o uso de um ícone, né? Depois buscam trabalhar com semelhanças. E assim por diante, tá? Relações entre significados. Representação. O outro é uma secundidade que é o índice, né? O indicador. O signo é realmente afetado pelo objeto. Né? Índice é aquilo que aponta, indicar. É representamen fisicamente conectado com o objeto, isto é, depende do objeto para ser signo. Né? Tá claro, né? A relação representamen-objeto já existe, né? O intérprete apenas a reconhece. Signo indicador. O significante remete ao significado, tomando como base a experiência vivenciada pelo interpretador, ou intérprete, tá? Uma relação causa-efeito ou de sequência temporal ou espacial. Tá? Então, existe uma relação entre o objeto e o representante. Então, o fato de você só indicar, né, esse signo, por associação, ele vai chegar no
vai chegar no interpretante adequado, tá? Então, aqui, acho que é exemplo aqui, ó, da fumaça, né? Olha aquela fumaça devido à fogueira do acampamento, né? Então, a fumaça é o índice, né? O índice que estabeleceu a relação com o acampamento. Então, olhando a fumaça, né? Ele conseguiu ter o acampamento como sendo o interpretante, tá? Então, de uma forma indireta, existe uma relação entre a fumaça e o acampamento, tá? Então, é uma apresentação, é uma índice, né, uma representação que se remete ao objeto não pela semelhança, né, quer dizer, a fumaça não tem nada a ver com o acampamento, né, fisicamente, mas pode existir uma relação direta, né, com ele, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, a foto aqui, não sei se aparece de uma forma clara, né, são os tempos de hoje, né? Abaixo é o índice de quê, né? Tá? O que vocês acham? A resposta está aqui, né? Está de cabeça para baixo, tá? Então, essa imagem, né, é o índice para o interpretante, né, de chuva. Tá bom, deu para entender, né? Então, tem algumas coisas que são imagens diretas, né, que é o ícone, outras você chega no interpretante através, né, de um outro objeto, né, tá? Que é o índice. Tá? Agora, o símbolo, né, no caso, é uma convenção, né, feita uma simbologia, uma convenção, tá? E que através desse símbolo, a partir do treino desse símbolo, né, ou através de regra desse símbolo, você consegue associá-lo ao objeto, tá? Então, a própria linguagem, né, a própria língua, a palavra falada também é um símbolo, né, tá? É um sistema de símbolo onde você consegue representar aquele objeto de uma forma direta, né? Mas através de uma regra, né? Regra de linguagem, uma regra que foi aprendida e que foi treinada, né? Tá? Então, a frase a pote de tinta vermelha é uma sequência de fonemas que representam objetos exemplificados, tá? Então, a convenção é a própria linguagem. Então, lembra bem no começo, né? Tá? Então, isso é a própria linguagem, é um legissigno, tá? É uma terceiridade que é criada através de convenção, através de regras, né? Tá? Então, a relação entre o legissigno, né, e o representante a gente chama de símbolo, tá? Então, é um sinal, né, um signo que, por convenção arbitrária, representa o objeto. É um elemento essencial no processo de comunicação, encontrando-se difundido pelo cotidiano e pelas mais variadas vertentes do saber humano, né? Então, vamos lá. Bom, por ser convenção, por ser uma regra, né, só pode ser entendida por quem conhece a convenção. Depende do objeto e do interpretante para ser signo. Tá? É uma terceiridade, né? É uma terceiridade, portanto, depende do objeto e do interpretante. Por que depende do interpretante? Porque é treinado naquela regra. Tá? Então, como é uma convenção, é sempre o mesmo signo, né? Combinamos que sempre, regra, né? Casa significa uma habitação. Não importa a fonte, o tamanho da letra na qual a instância concreta da palavra casa ou quantas vezes a palavra aparece. Tá? Então, a casa, né? A palavra casa é um conceito, né? É um legissigno, né? A realização desse legissigno torna-se o signo, né? Então você pode escrevê-lo de várias formas, com fontes diferentes, tamanhos diferentes, mas é essa instanciação que está aqui, né? Opa, não pensei mais, né? Isso aqui, essa é uma instanciação da palavra casa, né? Esse é um signo. Tá confuso ou não? Espero que não. Tá? Então, os símbolos representam coisas, mas não têm qualquer relação de semelhança ou continuidade com isso. Ou seja, não existe uma relação de índice, né, com eles.
os símbolos geralmente se formam ao longo do tempo de maneira social. As palavras são símbolos, né? A palavra pedra não tem nenhuma semelhança com a coisa pedra, mas convencionou-se que esta seria o símbolo linguístico para representar a coisa pedra. Essa convenção ocorre durante a criação do código. Tudo bem? Pesado? Não. Espero que não, né? Bom, e aí, esse é o resumo, né? Pelo menos dos 6 elementos, né? Dos aspectos símbolos, né? Centrados em cima do representame, né? Então, representame consigo mesmo, nós temos o paresigno, o sim-signo e o legissigno. E aí, representame com objeto, né? Tá? Temos o ícone, o índice e o símbolo. É claramente uma primeiridade, uma secundidade e terceiridade, né? Nesse caso aqui, em relação ao objeto. Tudo bem, gente? Vocês conseguiram capturar? É muito subjetivo ainda? Está muito pesado? E aí? Nenhuma manifestação. Tá bom. Obrigado. Né? É importante que vocês podem perguntar, a gente vai fazer isso com calma, né? Eu vou explicar com calma, porque tá muito, eu concordo que é muito abstrato, tá? Inclusive um impacto muito diferente, né? Sair da área de exatas para a humanidade, você tem um degrau aí que às vezes não pode ser muito repentino, né? Como foi, né? Mas é interessante porque isso realmente é uma formalização de várias coisas, né? Que a gente sabe que existe, né, que está acostumado a fazer, mas a gente nunca pensou direito do que vinha a ser, né? Então, esse é o papel da semiótica, e principalmente um dos papéis importantes do próprio Peirce, né? Então, ele foi um cara que formalizou uma série de coisas, né? Fez a gente pensar uma série de coisas e que isso tem impacto direto, né? E eu vou depois dar alguns exemplos na parte final de como isso impacta, por exemplo, na nossa área, né, de comunicação, tá? O pessoal está sentindo também os impactos, né? Então, veja, a gente está lidando agora com o pensamento, né? Aquilo que surge na nossa mente, né? E a relação disso com o objeto. Então, é a nossa interface, né? Nossa interface, nossos sensores, nossa audição, nossa visão, né, sendo formalizada, né, sendo analisada para ter uma relação concreta entre alguma coisa, algumas ideias, alguns conceitos, né, as suas abstrações e nosso pensamento, né, como é que ele se encadeia, né, e como isso tem a ver com o papel, né, nosso sistema de símbolos. Tá? Então, voltando às nossas origens, né, nós temos a realidade, convertemos isso, né, em dado, codificamos isso, né, capturamos os dados e codificamos, né? E nós temos esses símbolos. E qual é a relação desses símbolos com aquilo que ele significa, né? Com aquilo que vem para a nossa mente, tá? Então, essa é a discussão que estamos fazendo, tá? A relação do símbolo com a mente, né? Então, essa é a formalização, né? Alguns desses elementos que nós temos da realidade, elas são uma primeiridade, outras são na secundidade, quer dizer, a primeiridade sendo aplicada em cima de alguma coisa concreta, e o terceiro são regras, né? São formalizações dessa mesma coisa, estão falando da mesma coisa, né? Tá certo? Então, são formalizações dessas coisas para representar aquilo, né? Então, quando você codifica através de um sistema binário, por exemplo, o que você está fazendo? Você está criando uma terceiridade, né? Você está criando uma série de regras que permitam, né, você representar aquele objeto através de bits, por exemplo, né? Tá? Então, você está sendo criada a regra, ou seja, um legissigno, tá? A partir do qual eu represento, né, transforma num sim signo, né, de elementos que têm o próprio
a própria característica de si mesmo, né, que são os polissignos. Tá? Então, esses elementos todos, né, tem primidade, secundidade e terceiridade. Não estamos discutindo o efeito disso na nossa mente, né? Porque é uma outra relação de primeridade, secundidade e terceiridade com o interpretante. Tá? Só estamos trabalhando no representante, tá? Estamos mais concretos. Se vocês avançarem mesmo nos estudos do curso, vocês vão começar a discutir essas primeiridades, esses fenômenos, né? Primeiridade, secundidade e terceiridade no interpretante, tá? Que está no triângulo, é lá em cima, o que está dentro da mente. Tá? Não estamos fazendo isso, né? Estamos só limitados na base aqui, discutindo o representante e a relação do representante com o objeto. Bom, esse é o resumo, né, da aula até agora. Bom, então, essa é nosso objetivo por enquanto. Por que eu quero discutir mais essa parte concreta? Porque está mais próximo dos símbolos, né? Está mais próximo da codificação, né? E a forma disso tem impacto direto, né? Tem uma relação direta ainda com o Shannon, né? Com a quantidade da informação, com as tecnologias que a gente usa para comunicar, armazenar e processar os dados, tá? Tem trabalhos, né, que já está trabalhando, né, na abstrações, manipulação da abstração, ou seja, com um trabalho em cima do interpretante, tá? Mas são outras discussões, o pessoal que está trabalhando com inteligência artificial, né, é um outro nível de abstração. Então, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, né, que a filosofia é um trabalho do Peirce, é um trabalho de, pelo menos, acho que mais de 50 anos atrás, né? Quer dizer, é um trabalho de filosofia que tem impacto na computação de hoje, tá? Então, veja o efeito, né? Que é importante estudar filosofia, mesmo o pessoal da área de exatas, né? Principalmente quando você trabalha na computação, os computadores estão subindo de nível, né? Na capacidade de processamento, né? Na capacidade de memória. Ele vai se aproximando, né, da capacidade da inteligência humana. E aí é a oportunidade que você tem não de reinventar a roda, né? Você vai tentar entender aquilo que os filósofos já pensaram sobre isso há milhares de anos atrás, né? E você vai tentar incorporar a filosofia, né, nas práticas, né, da computação. Tá? Então, isso é o que acontece hoje, né? Por isso que nós fazemos questão de estudar um pouquinho mais, não no nível, né, dos filósofos, que envolve discussões muito profundas, né, mas pelo menos no nível instrumental, a ponto de a gente poder aplicar ou entender alguns desses conceitos mais abstratos. Tá? Então, vale para a física, vale para a química, né, porque à medida que a própria física, né, mexe com elementos cada vez mais muito maiores ou muito pequenos, você vai esbarrando nessas discussões mais filosóficas, tá? Não tem como escapar muito da filosofia, né? Mesmo porque a nossa própria existência, a nossa própria vida, né? Cabe uma discussão filosófica também, né? Tá certo? É, um, é uma boa oportunidade da gente voltar a pensar, né, nessas coisas na nossa própria existência também. Bom, é isso, gente. Alguma dúvida? Podemos partir por alguns exemplos? Aí dá para ficar mais fácil. Tranquilo? Aproveitem e perguntem agora, gente, né? Que depois fica difícil de perguntar, né? Você tem toda uma maneira de pensar, né? Que a gente traz vocês para essa maneira de pensar e é uma boa hora para vocês terem uma dúvidas. Melhor ver os exemplos, né? Então vamos lá. Tá. Estamos numa fase nacionalista, né? Sem nenhuma conotação, viu, gente? Nenhuma conotação política, né? Na criação do código, eu posso convencionar que o símbolo, essa bolinha pretinha aqui, né, vai representar uma pedra. Alguma objeção ou não? Né? Nenhuma, espero, né? Tá? O problema não é eu convencionar, o problema é os outros entenderem essa convenção, certo? Então, os símbolos só são compreendidos por quem conhece o código. Tá? Então, temos um símbolo aqui, né, muito polêmico hoje, né? Tá complicado mesmo. Que é isso, né, na verdade?
Para quem não conhece o código, é só um homem sendo torturado. Gente, esse está sendo gravado, mas não temos conotação política, nem religiosa, viu, gente? Tá? Tá. Então, para quem não conhece o código, é só um homem sendo torturado, né? Tá? Para quem conhece o código, é o símbolo do cristianismo, certo? Né? Isso é uma coisa interessante, né? Inclusive, o fato de que em muitos produtos culturais, né, gráficos, aparece um cemitério, por exemplo, e nós temos o, não sei isso, o enterro, né, sendo representado por uma cruz, e não necessariamente é cristão. Virou um símbolo tão genérico, né, que qualquer cultura, independentemente da religião, ele marca a sepultura como uma cruz, não necessariamente cristã. Não sei o motivo pelo qual, quer dizer, é uma generalização, extrapola a religião, né? Então você vê várias culturas, inclusive indígenas, passaram a marcar as sepulturas com um crucifixo. Essa é uma coisa interessante também, né? Essa é a discussão do símbolo, né? Esse aqui é um símbolo, né? É uma porta dentro do restaurante. Ele é um ícone, um índice ou um símbolo? O que vocês acham? Símbolo. Isso aqui não parece ser um ícone? Nossa, bem que é um ícone meio defasado, né? Não é isso? As mulheres usam saia ainda? Mas, é verdade, mas o significado foi convencionado, né? Então, portanto, se é uma convenção, é um símbolo, né? Certo? Né? Mas, bom, isso é um símbolo, uma convenção dizendo que mulher tem que usar saia, né? Isso é realmente um preconceito também, né? Não sei por que os homens não podem usar uma saia, mas enfim. Mas se está numa porta dentro do restaurante, isso aqui é uma coisa interessante, tá? Ele também é um índice, né? Porque esse símbolo, esse aqui, esse desenho aqui, esse signo em particular, né? O que ele significa? Ele não significa um homem e uma mulher, né? Qual o significado disso? Banheiro, muito bem, né? Se é o banheiro, quer dizer, que será que isso tem a ver com banheiro? Não tem muito a ver com banheiro, na verdade, né? Vocês repararam que não tem gente usando banheiro, não tem nada a ver, né? Tá certo? Quer dizer, é muito estranho, na verdade, tá? Por que que isso aqui foi convencionado, né? Isso aqui é uma porta do banheiro, né? Tá certo? Então, nesse caso, esse símbolo aqui, desculpe, esse signo aqui, ele representa, é um ícone, né? Porque tenta desenhar uma pessoa, um homem e uma mulher, né? Ele também é um índice, porque está apontando para um banheiro, né? E um símbolo, né? Porque é uma convenção, porque esses dois aqui não significa que seja um casal, né? Representa aqui, aquilo lá é um banheiro, né? Não tem nada a ver, nem diretamente, né? Banheiro masculino e feminino, tá? Mas, então ele é, ao mesmo tempo, esses três elementos, né? Um signo que incorpora um ícone, um índice e um símbolo, certo? Esse é um exemplo interessante, tá? Então, existe uma convenção de se usar esses desenhos de homem e mulher para apontar os banheiros masculinos e femininos. É uma convenção, então é um símbolo, né? Mas se convencionou que se pode usar esses desenhos, esses ícones que representam homem e mulher, que servem para localizar e apontar os banheiros, né? Portanto, são índices, tá? Então, eles são simultaneamente ícone, índice e símbolo. Bacana, né? Esse exemplo aqui, né? Tá? Outros exemplos aqui, né? Tá?
Pode-se ignorar a convenção e usar apenas ícones, mas pode ser difícil de entender. Tá? A convenção facilita o entendimento. Então, essa foto, por exemplo, né? Tá? Esse signo aqui é um pouco difícil mesmo de entender, né? Tá? Os humanos aprendem essas associações rapidamente, né? Tá? Nessa cadeia de restaurantes, usam esse banheiro, desenhos para indicar o banheiro, né? Começa a ser símbolos novamente. Se ainda é um índice para indicar o banheiro, né? Então, ainda é um índice, né? Tá? Para indicar o banheiro, tá bom? Quais desses signos é uma porta de um restaurante? É mais ou menos um ícone, um índice e um símbolo, certo? Essa é uma outra discutir, essa é uma outra discussão, né? Porque tem graus, diferentes graus, né, digamos. Quanto ele é símbolo, quanto ele é, índice, quanto ele é um... Não, no caso desse... Mas se bem que isso aqui tá difícil de associar, né? Se não tivesse nada escrito aqui, você não imaginaria que isso seria um índice, né? Na verdade, tá? Então, o quanto isso é um índice, né? E quanto isso, qual dos três é mais índice, qual dos três é mais símbolo e qual dos três é mais ícone. Então, são coisas diferentes, né? Tá? Aqui, por exemplo, dificilmente seria um ícone, né? É muito menos um ícone. Isso aqui é quase puramente um símbolo. Deu para perceber? Legal, né? Essa é uma coisa prática, aplicação prática, né? Da representação, da relação entre o representante e o objeto. Como poderíamos definir qual é mais, qual é menos, né? Dificilmente, né? Esse é realmente, como tem no pragmatismo, como tem um interpretante que somos nós somos o melhor analista, né? Dessa semiose, tá? É aquilo que surge na nossa mente, tá? Esse é o critério pelo qual nós iremos avaliar, né, todos esses símbolos, né? Seria algo pessoal? Sim, de uma forma assim, né? Se entre vocês tivesse alguém que não foi treinado, né, para esses símbolos, né, com esse símbolo, por exemplo, veio de algum outro lugar que não se usa esse símbolo, por exemplo, né, teria dificuldade maior de encarar, entender isso como sendo um símbolo, né, como sendo um índice também. Tá? Pode ser realmente mais e menos para o outro. Isso é verdade. Tá? Então, essa é uma questão da semiótica. É por isso que é difícil conversar com as pessoas. Né? Tá? Os símbolos podem significar coisas diferentes. Né? Tá? Ser humano é complicado. Bom, exemplo de aplicação. Né? Tá? Os pictogramas, o conceito de pictograma foi criado aqui. Né? As páginas tá certo. Nós temos alguns sistemas internacionais hoje, né? Tá? Mas antes disso não se tinha pensado em padronizar essas figuras, esses pictogramas, tá? Uma coisa interessante que eu descobri, na verdade, é que esses símbolos aqui, né? O pioneiro na criação desses principais símbolos, por incrível que pareça, foram os japoneses, né? Tá? Não estou puxando a barra para ninguém, viu, gente? Mas, e tem uma história para isso, né? Tem a ver com Olimpíadas. Isso foi em 1964, né? Quando foi a primeira Olimpíada, né? Olimpíadas no Japão. Foi a primeira vez que o Japão ia receber vários turistas, quer dizer, até lá era um país, o Japão era um país que era o pós-guerra e tal, não tinha muitos estrangeiros, né? Era, bom, se bem que é longe para burro também, né? Então não era um país muito conhecido, era mais conhecido de uma forma através de documentários e tal, mas dificilmente se tinha gente indo mesmo lá, né? Então, e era um problema sério para o Japão, porque todas as placas, sinais, eram tudo em japonês, né? Tá? Então ninguém falava inglês, né? Até hoje poucos falam, né? Aprendem inglês, mas de um jeito que a gente não consegue entender o que eles falam, né? Tá? Então, porque a fonemas são diferentes, né? Muito diferentes, né? Do inglês, então isso acaba
dificultando não só, né, para os japoneses falar, você tem que entender também o que eles estão falando. Tá? Então, um problema sério, né, na Olimpíada de 1964, quando viria bastante gente, né, de fora, de vários países, vários lugares, né, e que não podia ser usado em inglês, por exemplo, no próprio Japão, porque o próprio japonês, que ia ser a maior parte do público, nem ia conseguir usar, né, o material, né, ou se movimentar no ambiente, né, que não usasse, né, o japonês. Né? E aí foi criado, né, fez um grupo de estudo que propôs a criação desses pictogramas. A ideia já era conhecida, né? Aqui, ó, né, tem de 1920 na Áustria, tá? Foi criado, né? A ideia do pictograma foi criada. A ideia foi que nem já discutimos, né, na aula passada, a ideia do mangá, né? Foi feito um trabalho, na verdade, de tentar simplificar os elementos gráficos com maior número de contrastes, né? E facilitar a interpretação, a capacidade do ser humano de compreender aqueles elementos e traduzir isso rapidamente, tá? Então, essa foi a ideia básica do pictograma, que não existia antes, né? A ideia era tudo muito que tentar fazer uma representação através de figura, né? Aí estava muito nesse nível aqui, ó, tá? Naquela época, tá? A ideia é desenhar efetivamente, tá? Daí surgiu a ideia, né, de fazer o pictograma, e a Olimpíadas do Japão foi uma oportunidade de padronizar. Esse símbolo do banheiro surgiu em 1964, tá? Primeira vez que isso foi utilizado e deu certo. Esse é um outro exemplo que foi padronizado e que foi criado, não é tão antigo assim, tá? Esse símbolo aqui de saída de emergência, né, em 1982. Tem explicações muito interessantes, tá? Por exemplo, né, por que tem que desenhar alguém correndo, porque é uma emergência, tem que ter uma imagem de que é uma saída para fora. Então, portanto, é claro, é uma saída clara que está aqui, e tem uma sombra aqui. Vocês percebem que tem uma sombra? Tá? Para mostrar que tem uma iluminação externa aqui, né? O sol, indicando que é uma saída. Então, a ideia é você ter vários elementos, né, de interpretação subjetiva do ser humano, né, para demonstrar, né, que aquilo é uma saída. Né? São trabalhos que envolvem muita psicologia também. Né? Então, foi design, né, que foi criado e foi padronizado no mundo inteiro. Tá? Então, tem um link aqui para quem se interessar, né? A história dos símbolos internacionais. Tá? A ubiquidade tem a ver com isso. Depois a gente pode discutir, né, a questão da ubiquidade. Tá? E aí, no Olimpíadas de Tóquio, teve um diretor específico aqui que criou os vários ícones aqui, representando os diversos esportes, tá? Então, até o nome do designer desses ícones aqui, tá? E esses símbolos aqui são da Olimpíadas, se é que vai ter, né, esse ano, tá? Vocês vejam a semelhança, né? Eu escolhi alguns que tem bem semelhantes, né? Tá vendo? Tá? O basquete tá assim, mas mudou para cá. O boxe, né? Parecido, né? Então, há uma certa semelhança, né? Então, veja aqui o remo e o ciclismo, né? Então, o ícone tem um papel muito relevante mesmo, né? Nessa facilidade nossa de ter uma comunicação internacional através de elementos simples, né? Fácil de decodificar. Tá? Então, esses são os ícones, tá bom? E, claro, símbolos também, né? São duas coisas. Mas é mais ícone, né? Nesse caso. Tudo bem? Deu para entender, né? Tá? Então, esses signos em particular, né? Tá? No contexto da Olimpíada você consegue entender melhor. Portanto, ele não é um ícone que pode ser só simplesmente uma pessoa correndo, né?
nesse caso, esse primeiro desenho que está aqui, mas atletismo, né, corrida, porque você está no contexto de uma Olimpíadas, tá? Portanto, você tem que é um símbolo também, tá bom? Símbolos computacionais, né? Símbolos e ícones, né? Alguns são ícones e símbolos ao mesmo tempo, né? Por exemplo, isso aqui, ó, é uma lata de lixo, né? Tá? Isso aqui é um ícone, mas ao mesmo tempo é um símbolo, né? Muito subjetivo ainda, né? Tá. A única coisa objetiva aqui vai ter a nota, né? Depois que eu tiver, vai ter as perguntas e vai ter respostas objetivas aí, tá bom? Essa é a parte dura, né? Tá bom. Então isso aqui, alguém sabe o que é isso aqui, né? Não sei se é o tempo de vocês. É Deve um ser, disquete, professor. não deu para enganar, né? Vocês passaram por disquete. Em todo caso, isso é um ícone, né? Tá? Mas ao mesmo tempo é um símbolo, porque ele representa, não é um representa um disquete, ele representa o salvar, né? Certo? Então, tá. Da mesma forma, a lixeira, né? Tá certo? Dificilmente alguém tem uma lixeira dessas, mas em todo caso é um ícone, tá? Mas ao mesmo tempo é um símbolo, porque representa jogar fora, né? Jogar no lixo, tá bom? E aqui, né? A lupa é uma coisa interessante, né? Isso aqui a gente sabe que é um ícone, né? Uma lupa, mas ele representa busca, né? Representa buscar. Portanto, também ele é um símbolo, né? Isso aqui é um pouquinho mais difícil, né? Tá? É, esse aqui é realmente puramente símbolo, né? Não é um ícone, é puramente símbolo, que é o símbolo de ligar e desligar, certo? Vocês estão mais acostumados com esses ícones, desculpe, esses sinais, símbolos, né? Desculpe, não é símbolos, signos, né? Certo? Porque é da geração de vocês. Tranquilo, né? Exemplo, sistema de informação, né, significado, o uso de... aqui tem os outros exemplos, né? Codificação... Tá, eu vou fazer esses exemplos, deixa eu ver se... Exemplo de aplicação. Eu vou mudar... Se cair, eu vou... Espero que não caia. Só um instantinho. Ah, física 7 também. Certo. Bom, eu vou tentar fazer uns desenhinhos, tá? Se a imagem cair, eu sinto muito. Espero que não caia. Configurações. Deu certo na outra aula, né? Eu espero que dessa vez não dê problemas. Vamos ver. Isso aqui é... Vamos ver. Opa, apareceu alguma coisa? A caneta de sempre. A caneta de sempre? Tá bom. Isso já é alguma coisa. Dá para vocês enxergarem ou como é que está isso? Não sei se sai grande ou sai pequeno. Se clicar em fixar a sua janela, aí fica grande. Eu que tenho que fazer isso ou vocês é que tem que fazer? Cada um tem que fazer isso. Ah, cada um tem que fazer isso. Ah, tá bom. Então, por favor, façam, porque vamos tentar desenhar, né? Vamos tentar desenhar aqui um pouco da essência, né, dessa discussão toda da semiótica, tá? Então, deixa eu ver. Se eu sou bom em desenhar aqui. Caramba, acho que eu tô precisando de um óculos. Essa vida de ficar olhando para a tela não é muito saudável para ninguém. Tem um fulano aqui. Que vamos chamar esse cara de...
o outro fulano que está aqui. Que é o nosso fulano B. Não sei se está aparecendo. Agora apareceu. Preciso tomar cuidado que não tem um marcador de área. Não sei se a câmera está pegando tudo. Agora tá pegando tudo. Antes tava dando pra ver só os rostinhos. Tá bom. Então temos o A e temos nosso amigo B que está aqui. Tá? E tem uma mensagem, nesse caso aqui, de A para B. Tá bom? A grande pergunta é, o que é uma mensagem, né? Qual o objetivo da mensagem? Deixa eu escrever aqui. Tá? O objetivo da mensagem. Tá? Então, qual que é o objetivo da mensagem? E tem esse sujeito aqui, tem uma mensagem. Tá certo? Tem que mandar um sorrisozinho aqui. Tá? O que ele tem que mandar aqui? Né? O que ele tem que mandar aqui? Entre A e B, ou seja, isso aqui é a mensagem, né? Tá? Para criar um efeito do lado de cá. Vou deixar uma interrogação aqui. O que ele quer é esse efeito que está aqui. Né? Enviaríamos emoji. Muito bem. Isso é verdade. Tá? Então vamos dar um exemplo, né, de uma coisa mais simples. Tá? Então, teve teve um escritor e um editor, né, isso no século passado, né, e o escritor estava em processo de publicar um livro junto com o editor, né. Então, essa é uma história na França, ocorreu na França, e aí ele teve que ir para a África, o escritor teve que ir para a África, e depois ele quis saber como é que estava a situação do livro dele, né? Então, ele resolveu mandar uma mensagem por telégrafo, né? Não sei se você chama, é um telegrama, né? Então, antigamente, telegrama, existia uma coisa chamada telegrama, que você mandava os caracteres de um país para o outro, né, bem distante, tá? Mas aí tinha que mandar, e era cobrado por caractere enviado. Era caro, né? Cada letra era cobrado letra por letra, tá? Então, o que esse escritor fez? Mandou um único caractere. Que caractere foi esse? Né? Ele mandou esse caractere aqui, com ponto de interrogação. Certo? Muito bem, né? E aí o editor respondeu com o quê? Vamos ver se vocês adivinham. Né? Pronto, mandou uma exclamação. Tá certo? Se deu certo, né? Se, né, tivesse algum problema no livro, que caractere ele mandaria? Certo? Né? Então, em termos de informação, em termos de mensagem, você teve uma compactação muito grande, né? Você pode um caractere apenas. Mas como foi possível fazer isso? Né? Foi possível fazer essa compressão porque ambos compartilhavam o mesmo contexto.
tá? Ambos sabiam do que se tratava o assunto, né? Não tiveram que comunicar, né? Por exemplo, não tiveram que discutir, olha, como é que está indo o meu livro, né? Tá certo? Como é que está a publicação do meu livro? Né? Não tiveram que fazer isso porque já tinham conversado sobre isso antes. O contexto era comum aos dois, certo? Então, qual que é o objetivo de uma mensagem, na verdade, né? O objetivo da mensagem é, voltando aqui, deixa eu passar uma baixa, né? Ah, bom, não precisa, tá? É, colocando em termos de palavra, é o seguinte, né? Sob o ponto de vista do Shannon, eu vou colocar aqui do lado, sob o ponto de vista do Shannon, né? Ele vai discutir, né? É, tamanho da informação, né? Teoria da informação. É enviar informação. Informação. Não sei se está aparecendo para vocês o texto, tá? Tá dando pra ver sim. Então, ok. Então, vai discutir quantidade, bits, velocidade, é isso? E questão de ruído, né? Que pode virar o bit, né? Tá? Então vai ter código de proteção, essas coisas todas. Acho que não apareceu isso. Certo? Agora, sob o ponto de vista semiótica, essa é uma diferença importante. Né? Só a questão. Opa. Aqui foi bom escrever a lápis. Né? Sob o ponto de vista, não do Shannon, né? Sob o ponto de vista do Peirce, qual que é o contexto? Já é diferente, tá? O que ele vai discutir, né? Gerar o no, Precisa baixar um pouquinho, subir um pouquinho a folha, na verdade. ok, pronto. Gerar o interpretante no receptor, certo? É gerar esse cara aqui, ó. Esse é o objetivo. Tá? Então muda um pouco, né? Vocês perceberam a dimensão nessa discussão? Muda o contexto que está aqui. Tá? Então, o que significa isso? Né? Tem várias questões práticas. Tem impacto diferentes, né, na verdade. Né? Como é que se gera um interpretante, né, na mente da pessoa? Então, claro, isso significa que vai depender do contexto, vai depender da cultura, vai depender de uma série de coisas. Aí entra os fatores do pragmatismo, né, que vai ter o impacto, né, nessa comunicação. Tá? Então, esse exemplo da interrogação em aqui, exclamação, é justamente essa discussão. Quer dizer, com poucos caracteres, com poucos bits, você conseguiu transmitir a mensagem, né, e ter a resposta adequada, porque você discutiu, né, no nível semiótico, discutiu no nível, né, de gerar o interpretante correto no receptor. Tá bom? E isso implica em vários aspectos. Tá? No caso de uma criptografia, por exemplo, você quer gerar uma mensagem, né, de uma pessoa para outra, de tal forma que isso aqui, né, que é mandado aqui, não consiga ser interpretado por nenhum outro que não seja o cara que está aqui. Quer dizer, a comunicação seria exclusiva entre esses dois. Existe criptografia perfeita? Alguém levantou a mão, né? Pode perguntar. Não sei como funciona essa levantar a mão. Na parte de exemplos é mais bacana, né? Pode perguntar. Quem que levantou a mão?
Vinícius. Ah, tá. É que não aparece aqui. Vinícius, está presente? Você quer perguntar alguma coisa? Ou foi sem querer? Bom, então vamos lá. Então, vocês entenderam qual é o problema? Quer dizer, é diferente mesmo. Essa discussão começa a envolver a discussão do significado das coisas, do significado da mensagem que você está trocando, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar a criptografia. Será que existe uma criptografia 100% inquebrável? Tá? Vamos discutir então um outro exemplo. Isso pode acontecer, né? Vou até puxar essa linha aqui que dá uma ideia melhor do que eu com a minha área de emergência, tá? Então, vamos ver. Vamos supor então que eu tenho uma estante. Acho que essa estante ficou grande demais. Né? Vamos colocar. Eu já tenho o desenho pronto, né? Acho que tem aqui 100 livros. Tá? Do lado de cá, é transmissor e receptor. Do lado de cá também tenho os mesmos 100 livros. Desenhar os livros. Ok? Nós temos aqui o sujeito A e o sujeito B. Ambos têm os mesmos livros, as mesmas edições, né? E todos colocados na mesma ordem. Tá? E como é que eles trocam a mensagem? Né? Ele escolhe ler uma página, né? Ou a frase que quer, e manda uma mensagem. Né? Deixa eu ver o tamanho. O tamanho do bit. Deixa eu pensar aqui. Tamanho da mensagem. Mensagem. Professor, sobe um pouquinho mais da folha. Tá ok, já vou subir. Deixa eu terminar de escrever. Mensagem. Eu preciso ter um papel do tamanho exato da folha, do que aparece na tela. Bom, tamanho que está aqui, né? Vamos ver. Os decimais, decimal, dígito decimal, né? Então, são 100 livros, né? Então, dá para numerar de 00 a 99, né? Então, tem que identificar primeiro o livro. Então, são dois números para o livro. Cada livro, quantas páginas será que tem? Um livro normal tem 100 páginas, né? Pode ser. Então, tem duas páginas, dois dígitos para a página. E depois mais parágrafo, né? Pode ser parágrafo. Né? Quantos parágrafos tem aquilo lá? Um, dois, três, três. Não, dificilmente tem mais de 10 parágrafos numa página, né? Então tá bom, 10, então é um por parágrafo. Parágrafo. Vamos ter. E quanto será que precisa para. Quantos precisa para você indicar qual o número, qual a palavra dentro do parágrafo? Talvez dois. Dois. Para falar. Estou errando. Só um instantinho, gente. Subindo. Pronto.
dá um total de 2 mais 2, 5, 6, 7. 7 dígitos decimais, né? Se for palavra, né? Bom. E aí, gente? Você tem, né, como mandar as palavras, se bem que dá para otimizar, né? 10 dígitos, 7 dígitos. Se você consegue converter em byte, dá para reduzir mais ainda, né? Cada byte cabe 2 cada um. Então, 2 dígitos decimais. Na codificação BCD, né? Então, você tem 2, 3, basicamente 3. Isso aqui talvez dê para unificar, né? Talvez, sei lá, 3 bytes. Vai ter que subir um pouco, por palavra. Muito bem. Ok? Bom, por que você consegue comunicar, na verdade? Você consegue comunicar porque eles compartilham o mesmo contexto. Esse aqui é o contexto. Eles têm o mesmo contexto. Pergunta aqui é a seguinte: como é que você descriptografa essa mensagem aqui de 3 bytes? É possível descriptografar isso sem o contexto? Só olhando a mensagem? O que vocês acham? Sem o contexto, não. Viu? E é verdade. Tá? E aqui tem até 3 bytes, bastante bytes, né, para uma palavra só. Mas se você tem um, um livro, na verdade, ou um livro de... Um livro só é muito pouco, na verdade, né? Você pode ter um monte de livros, mas, na verdade, você quer 100, veja, 100 livros com 100 páginas cada um, não é muita página, né? Você pode colocar vários parágrafos. Imagine um, não precisa ser um romance, mas pode ser simplesmente um livro de comandos, né, militares, por exemplo, né? Frases completas, né? Você aponta não para a palavra, mas para uma frases completas, né? E depois você pode até ter algumas páginas específicas onde você coloca nomes, você coloca algumas palavras mais específicas, tá? Aí você cria digamos aqui, uma biblioteca aqui específica, né, de todas as mensagens. No fundo faz o seguinte: pega todas as mensagens que existiram no mundo, né, que vocês trocou algum dia, tá, e transforma isso aqui em frases, né, e põe tudo no livro. É um livro virtual, né? Não importa a ordem, né? E aí, né, secretamente, né, você quer manter uma comunicação secreta, manda esse conjunto para alguém, né, que você quer compartilhar, tá? Se você manda mensagem aqui só de vez em quando, né, e você não está codificando uma frase, desculpe, uma palavra, mas são 3 bytes aqui, não por uma palavra, mas por uma frase inteira, uma frase com, sei lá, 50 palavras, por exemplo, né, 3 bytes viram 50 palavras, né? Como é que você, né, descriptografa um negócio desses? Não tem como, tá? Porque você tem muito menos informação, né, do que a informação efetivamente trocada nessas mensagens. Tá? Então, estamos discutindo realmente nesse nível aqui, né? Tá? Estamos discutindo semiótica, né? Estamos discutindo o que vai na cabeça aqui, né? Tradução das ideias de um grupo para o outro usando, né, o meio aqui de comunicação. Ou o meio de armazenamento, né? Tá? Não precisa ser necessariamente comunicação. Certo? Então, essa é uma aplicação direta, né, da semiótica nessa discussão de comunicação, que é bem diferente, né, de uma visão, né, do Shannon, que você está preocupado somente com o bit, enviar bit, né? Mesmo que tenha a máxima eficiência, é diferente de você, quando você discute, o que vai na cabeça, né, no interpretante. Não sei se vocês entenderam, né, essa discussão. Tá?
A semiótica vai realmente além, né, dos bits. Tá? Então, da mesma forma, a quantidade de informação. Tá? Eu quero, por exemplo, vou botar essa outra linha que está aqui, para separar. Né? Usando esse mesmo esquema dos livros, né? Como é que eu posso transmitir qualquer informação existente, qualquer informação, hein, usando 10 bytes? Deixa eu escrever aqui. 10 bytes mandar qualquer informação. De A para B, né? Eu quero mandar aqui. Não sei se aparece aqui. Esse é meu contexto, né? Ou seja, esse é meu problema, tá? Eu quero mandar de A para B qualquer informação que já existiu, existente, né? Usando apenas 10 bytes. É possível fazer isso? Vamos lá, gente. Resposta simples e objetiva. Sim ou não? Estou falando qualquer coisa, inclusive fotos, imagens, né, vídeos. Ah, Jéssica, sim, apareceu vários sim. Como é que você faz isso então? Qualquer informação. Codificar a mensagem usando a codificação da quantidade de informação pode ser um Huffman, né? Mas será que você consegue mandar uma imagem de, sei lá, 10 megabytes usando só 10 bytes? Comprime, né? Mas com perdas, mas quanta perda você vai colher? Consegue mandar uma imagem de boa qualidade, mas aí você tem que comprimir o absurdo, não sobra nada, na verdade, nem 10 bytes. A perda é muito grande, né? De uma representação. O que é uma representação, Vinícius? Né? Então, qualquer informação, você consegue mandar qualquer informação, imagem, né, usando apenas 10 bytes? Essa é uma resposta complicada. Resposta é sim, tá? Mas provavelmente porque vocês não conhecem algumas coisas, né? Tem uma coisa chamada, não sei se já ouviram falar, ISBN, né? Que é o mais completo hoje, tem 13 dígitos. Tá? E tem uma outra coisa chamada, e isso aqui é para livro, é um código universal de livros. Tá? E tem um ISSN, que é para revistas, esse já é 8 dígitos. É um código que todo livro, né, e toda revista, né, publicada possui. Então, todo livro que já foi publicado, toda revista que já foi publicado, possui, né, ou código ISBN ou ISSN, tá? Livros muito antigos talvez não tenham, né? Mas precisa ser muito antigo, né? Mas todos os livros publicados já nos últimos 50 anos têm esses códigos, tá? O ISBN e o ISSN, tá? A revista também, tá? Então, qualquer informação, no fundo, é um contexto de qualquer informação publicada já, né?
tá? Então, e de maneira geral, hoje, quando você fala em informação que existe, qualquer informação existente, qualquer dado existente, elas estão nesse contexto codificado. Mesmo se você usa na internet, você tem o HTTP, né? O HTTP tem um link completo. E o link completo, você normalmente, né? Se você analisar 10 bytes e você comprimir esses 10 bytes aqui, né? Você pode ver que 13 dígitos decimais você consegue jogar mesmo usando uma codificação BCD, quanto dá isso? Dá 2 dígitos decimais por byte, né? Então, aqui na verdade, 10 bytes eu consigo colocar 20 dígitos decimais. Decimais, tá? 20 dígitos decimais. Então, eu consigo colocar o ISBN inteiro, né? Vamos lá. 7 bytes. São 14 aqui, né? 7 bytes por ISBN ou o ISSN, tá? Mais 3 bytes. 3 bytes dá 2 elevado a 24, né? Então, tem muita informação. Né? Você pode definir parágrafo, definir página, assim por diante, dentro desse cara aqui, dentro do indicador aqui, dentro do ISBN, né? E apontar para uma página ou parágrafo. Com isso, né, eu consigo transmitir uma mensagem em 10 bytes apontando para qualquer informação existente. Né? Imagine, qualquer informação que surgiu, tiver no jornal, o jornal tem o ISSN, tá? Tem o número de página, da página e você pode usar esses 3 bytes, 2 elevado a 3 elevado a 8, 24, 2 elevado a 24, né? Tá? Não sei quanto que dá isso. Tá? Para apontar para o parágrafo que você quer mandar. Depende do contexto. Então, mas, de fato, o que você está mandando, na verdade? Eu não estou mandando nenhuma informação, na verdade. Eu estou mandando uma coisa chamada um pointer, ou index. Tá? Vocês lembram do index? Né? É isso que está sendo mandado. Não estou mandando informação por si. Tá? Da mesma forma na criptografia, né? Na criptografia, né? Aqui, o que foi mandado foi o index. Não a mensagem propriamente dita. Tá? Então, é esse o lance, tá? Então, por que é possível fazer isso, mandar o index? Eu consigo mandar só o index, porque, novamente, temos um contexto público compartilhado, tá? Então, aqui é o contexto, e é público, todo mundo conhece, é publicação, né? Compartilhado. É isso. Que é comum, né? Aos dois. É por isso que eu consigo trabalhar só com o index. Tudo bem? Vocês entenderam, perceberam a diferença, né, grande entre a visão do Shannon e a visão do Peirce, né, da semiótica? Então, vejam, opa, estou estourando tempo, né? Vejam que o poder, né, da semiótica é muito grande, porque estamos discutindo, né, a questão de mandar, né, mandar uma mensagem. O objetivo de uma mensagem é criar um efeito no receptor. Né? Não é uma pedra mandando uma mensagem para outra pedra. Tá? Pode até um contexto onde você tem um computador mandando mensagem para outro computador. Aí você manda bit puro. Mas de alguma forma, em alguma instância, vai entrar o ser humano no meio para fazer a interpretação daqueles dados. Vai entrar a semiótica nesse processo. Tá? Então, a discussão sai do nível do bit sendo transmitido para ver o que o interpretante A, né,
O que o sujeito A quer mandar de interpretante para o sujeito B, tá certo? E aí, todos esses elementos da semiótica entram, né, para formar o símbolo, né, que é uma coisa de regra, né, a semiótica, símbolo, o index, né, e o ícone. São os elementos que você pode manipular e trabalhar para fazer uma comunicação eficiente. Né? Então, é um outro nível de eficiência. Pode ser criptografado, né? Pode ter uma grande capacidade, como nesse caso aqui. Tá? É uma capacidade bem superior a um 10 bytes, você consegue a melhor compressão possível, você não consegue mandar em 10 bytes, porque a mensagem propriamente dita não está sendo mandada, está sendo mandado só o index, é muito menor, tá certo? A chave pública, né, de criptografia também tem a mesma ideia, tá? É uma chave enorme que é pública, né, tem um código público no computador público, né, onde você manda a chave, né, você não manda a chave inteira, que é gigantesca, você manda só o index da chave. Tá bom? Motivo pela qual a chave é pública, né? Sem criptografia. Tá? Então, se você tem uma chave gigantesca, né, você não tem como descriptografar. E você manda só o index, não. Pega a chave que tem alguns bilhões de caracteres aleatórios, né? Pega só, você manda só o número 1000, né? 1000 significa o quê? 1000 significa que pega, né, a partir da milésima posição da chave pública, os 20 caracteres seguintes como chave. É isso que significa, né? Tá? Ou pode significar qualquer outra coisa, compartilhando o contexto, tá? Mas aí você não tem como, né, descriptografar, porque a chave é grande demais. Bom, é isso, gente. Espero que tenha gostado da semiótica, tenha gostado do potencial impacto da semiótica na computação. Tá bom? Eu estou ultrapassando o tempo de vocês, invadindo a aula do outro professor. Deixa eu desgravar antes que eu esqueça. Obrigado.